é que nós deixamos a sociedade chegar a esse ponto? Como é que nós, 150 milhões de cristãos no país, a maioria, deixamos a sociedade brasileira chegar a este caos? Ó, muito bom te ouvir. Você colocou dois raciocínios. O problema e a solução na sua visão. E aí eu vou te fazer provocações enquanto você falava, eu te ouvi atentamente em tudo, né? Segundo o censo de 2022, o Brasil tem cerca de 83% da população se declarando cristã. Perfeito? Uhum. 57% católicos e 26% evangélicos. Uhum. O que daria um número em torno de 150 milhões de pessoas. O Brasil quase todo. E aí, eu já tinha esse raciocínio, essa reflexão comigo, e agora que eu tô te ouvindo, eu tô achando excelente. Porque isso aqui é prova que o projeto de poder da esquerda funcionou e o projeto da igreja tem fracassado. Eu não vou dizer fracassado. Não, por favor, eu sei, me permita. Seguindo esse raciocínio dos valores, né? Porque o que o senhor cita, né? O cristocentrismo parece que está muito longe desse número aqui. Então, assim, eu frequento igreja, né? E eu, ou melhor, né? Eu já frequentei muita igreja, igual minha família, né? Ah, fulano é católico, o outro é evangélico e tal. Que é totalmente diferente quando você tem um processo de conversão, né? Totalmente E um diferente. processo de você seguir, né? O cristocentrismo, beleza? Então, me parece que o Brasil e os políticos que o senhor citou, né? O líder, o deputado, o vereador, o presidente, seja lá quem for, eu tenho muita dificuldade de olhar para as autoridades políticas e identificar um ser, né, relevante ou um grupo relevante tocando que tenha valores como o senhor acabou de explanar aqui. Quando a gente vai nas igrejas, nas missas, nos cultos, nos templos, seja lá qual for o nome utilizado, essa população aqui, né, os 150 milhões de católicos e evangélicos, eles estão lá na universidade, eles vão à missa e vão lá na universidade. O cara fuma um baseado, aborta e vai na missa, e vai na igreja. Incoerência. E trai a mulher, e rouba um aqui, rouba outro ali. Então, assim, esse dado aqui, ele é um retrato de como o brasileiro, né, se declara, né? E, de fato, os templos religiosos estão lotados de gente. Estão lotados, né? A gente vê igrejas cheias, novas igrejas sendo abertas. Agora, as pessoas não praticam, né? As pessoas são, né, como um status, né? Mas elas não têm a atitude, né? Não têm os valores. E isso aí é o retrato do Brasil. Agora, eu usei o termo a igreja fracassou, né? Porque, e o senhor pode colocar da sua forma, porra, tem 150, e aqui não necessariamente frequentando os cultos, né? Mas deve ter um retrato das pessoas que frequentam missa, né? E certamente, se as pessoas que frequentam o culto evangélico, a missa, seja lá qual for, e que tenha Deus, Jesus Cristo como centro, os valores, os princípios, porra, não condiz com a sociedade que nós temos. Exatamente. Não condiz com os resultados nas urnas que nós temos. Exatamente isso. Então, como é que é isso? Como é que é isso? É que nós cristãos precisamos realmente viver o cristianismo com mais comprometimento. A palavra é compromisso. Não é só ir ao templo de pedra, mas é de fato se tornar templo. Templo de Deus. E ter a responsabilidade de viver uma relação íntima, pessoal e profunda com o sagrado que você diz professar. Porque falar que acredita em Cristo é fácil, mas demonstrar, mostrar com ações concretas no dia a dia, na sua casa com seus filhos, com a sua esposa e com seus amigos de trabalho e com seus vizinhos e amigos de rua, aí é a prova de fogo.
não é só ir para a igreja no domingo ou na semana, ir lá louvar, cantar, ou ler e recitar 500 versículos bíblicos que vai dizer que você é um bom seguidor de Jesus de Nazaré. O bom seguidor de Jesus de Nazaré é aquele que todos os dias está se esforçando para morrer a si mesmo e deixar com que ele cresça dentro de si. Que eu diminua e que ele cresça. Nós já ouvimos isso quantas vezes nos cultos e nas missas, essa frase, mas parece que entra aqui e sai aqui. Os cultos e as missas não são lugares para fazer festa ou para apenas ser um ambiente de encontrar os meus amigos e um clube. Não! Mas é um ambiente para eu, como cristão, e adorar ao Deus que acredito e sigo e vivo, e que vou ali me juntar a outros que também acreditam da mesma forma, e vou escutar a sua mensagem dita por um padre ou um pastor, e vou recebê-lo vivo, real, corpo e alma e espírito no sacramento da comunhão para os católicos e ortodoxos, mas que tudo isso precisa ir entrando dentro de mim e me transformando por dentro. E essa transformação interna é que vai me moldando, e que vai me moldando a cada dia, e que vai aparando as minhas arestas, e que vai tirando os meus defeitos, e que vai me apontando os caminhos do Cristo, e que vai chegar aquilo que é o que todos nós desejamos e é o que a igreja ensina, que nós precisamos ser outros Cristos, imitadores do Cristo na Terra. Se nós nos tornarmos isso, 150 milhões de cristãos tem no Brasil. Ele acabou de mostrar aqui para todos nós. Como é que nós deixamos a sociedade chegar a esse ponto? Como é que nós, 150 milhões de cristãos no país, a maioria, deixamos a sociedade brasileira chegar a este caos administrativo, jurídico, econômico, serviços públicos que não funcionam, a vida humana que é desrespeitada em todos os setores e aspectos, o Rio de Janeiro que está entregue às baratas, o crime organizado que tomou conta de todo o país, 26% do território brasileiro hoje é dominado pelo crime organizado. Que absurdo! E 150 milhões de cristãos que sabem que é o amor de Deus que transforma, que sabe que Deus, que o cristianismo é uma força transformadora de corações e que muda mentes e que muda condutas de pessoas, não está funcionando. Está permitindo que a sociedade se destrua por uma minoria. Por quê? Nós falhamos? Nós estamos vivendo uma farsa? Nós somos cristãos irresponsáveis? Nós somos cristãos que apenas estamos preocupados com o externo, a batina bonita, o paramento mais bonito para celebrar, o terno mais impecável, a grife mais cara para desfilar no templo, para que todo mundo me veja, a Bíblia com a capa mais de couro e mais bonita, o terço de hematita, de ouro com as contas não sei de quê. Quem grita mais, quem rodopeia mais, quem fica mais tempo de joelho para mostrar que reza, quem faz 500 horas de jejum e sai dizendo que fez jejum para dizer que é cristão. Que tipo de cristianismo nós estamos permitindo a nós mesmos vivermos? O cristianismo que permite 150 milhões de brasileiros que se declaram cristãos, entre católicos, ortodoxos, evangélicos, está sendo conduzido por uma minoria que desrespeita-nos, que não entendem os valores que nós carregamos, porque nós mesmos não estamos demonstrando esses valores entre nós. Nos dividimos, nos atacamos. É o católico atacando o protestante atacando o católico, é o ortodoxo brigando com o outro, para ver quem é o que celebra mais bonito, para ver quem tem o templo melhor do que o outro. É toda essa divisão e essa vaidade que existe entre os nossos corações cristãos está facilitando
com que toda esta ação do mal domine a sociedade. Vamos fechar as brechas de Satanás. Ele só espera uma brechinha para entrar e contaminar e destruir. Fechemos essas brechas. Nos unamos mais. Nos conheçamos mais. Vamos parar de divisões, de brigas internas entre nós. Porque existem sim. Quantos não gostam de mim porque eu sou ortodoxo? Quantos me criticam? Quantos que são romanos? Ah, igreja ortodoxa. Não é igreja. Falam nos bastidores. Quantos evangélicos? Ah, você é da igreja evangélica tal, você é da outra, você não serve. A minha é melhor, a minha salva, a sua não. Aí nós ficamos nessas brigas entre nós, nessas divisões, que não nos leva a nada. Hipócritas. E deixamos de viver o amor. E deixamos de viver a fraternidade. E deixamos de viver Jesus Cristo de verdade. Aonde o mais importante é a pessoa humana. É o outro ser tratado com decência, com respeito. É não roubar o celular e matar a vida do outro. Quantos estudantes que estão começando a vida são mortos indo para as universidades que têm noticiário sobre isso, porque alguém tomou o celular? Então, nós cristãos, parece que precisamos rever como estamos vivendo o cristianismo. Como estamos semeando essa semente do cristianismo. Porque nos leva a esse questionamento. 150 milhões de cristãos no Brasil. Nós somos 210 milhões de pessoas, não é? 206, 203, eu acho. 150 milhões. É toda uma maioria, 80% da população, 85, 86% da população. E o Brasil está assim? Desta forma? As pessoas não se respeitam mais. A vida humana é banalizada toda hora, todo dia. O nervosismo no trânsito, como se o mundo fosse acabar ali, porque você não pode perder 30 minutos, e aí sai e tira a sua própria vida lá na frente, ou então desce do carro com um pedaço de ferro e dá na cabeça do outro e mata, porque passou um pouquinho e encostou no seu carro. Que falta de paciência é essa? Nós temos que nos trabalhar. Trabalhemos o nosso interior, trabalhemos o nosso coração, trabalhemos a nossa mente, construamos vida interior. O ser humano cristão sem vida interior é vazio. Não carrega nada dentro. Não tem o que oferecer. Nós só podemos oferecer ao outro aquilo que temos dentro de nós mesmos. Então nós precisamos reconhecer e bater no peito como os romanos da igreja romana fazem. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Confesso a Deus. E não é ficar aí, mas é levantar e recomeçar e começar de fato a mudança pessoal e partir para a mudança coletiva, para que nós conduzamos a nossa sociedade pelo rumo correto. E não deixemos com o crime organizado tome conta do país todo. Você imaginou que é 26% do território nacional dominado pelo crime organizado? A insegurança que traz para as pessoas viverem? A violência que gera para a juventude, para as crianças, para os adolescentes, para todas as pessoas? E tudo isso porque nós não estamos vivendo com responsabilidade e com compromisso aquilo que transforma, aquilo que liberta, aquilo que salva, aquilo que muda a vida de uma pessoa e de uma sociedade, que é o cristianismo. Faça de Jesus Cristo o Rei do Brasil, faça de Jesus Cristo o Rei da sua vida, o Senhor da sua vida, abra o seu coração para Ele todo dia, não seja um cristão para que os outros apenas te aplaudam ou te vejam que você é cristão. Não precisa disso, do pieguismo. Não precisa disso. Mas seja de verdade, na simplicidade, na humildade, no compromisso, na valorização do ser humano, na partilha das coisas. Não seja avarento, apegado, queira tudo para si, porque quando a gente é assim, pode até praticar a corrupção, porque só pensa em si, e aí destrói aquilo que deveria ser de todos. Falei muito. Ô padre, então, o teu raciocínio da universidade, que eu disse que eu concordo, esse eu também concordo.
eu tenho reflexões parecidas com a sua. Agora, o número que eu também pesquisei aqui na internet, enquanto eu te ouvia, é em torno de 2 milhões, né, de alunos nas universidades. Olha, se 2 milhões na universidade tem um poder de contaminar a sociedade, tem um poder de passar essa ideologia por toda a sociedade, que dirá os 150 milhões que se declaram, né, seguidores de Cristo, né? Segundo, né, vamos supor que só 10% desses realmente vivesse verdadeiramente a palavra. De 150 milhões seriam 15 milhões. Seriam 15 milhões. Já é superior aos 2 milhões. Olha o poder transformador Exatamente. disso, entendeu? Então, assim, a gente tem um canal aqui que tem valores, tem princípio, a gente tenta passar nossas ideias, não necessariamente religiosa, bíblica, mas, assim, os princípios estão aí, né? E hoje é uma oportunidade para a gente poder falar mais disso, né? Mais de Deus, dessa forma. O que eu falo para quem me assiste, meus amigos aí da audiência? Cara, muda você, pô. Muda a sua casa, muda a sua família, né? Então, se tivéssemos ao menos 10%, é um poder transformador absurdo. Infelizmente, certamente não temos nem perto disso. Aí nós perdemos para a liderança de esquerda nas universidades. Porque, sobretudo, o poder deles está nas lideranças que semeia, né? E nós temos uma vantagem, Glauber, para acompanhar o seu raciocínio. Nós temos uma vantagem que o que nós carregamos de valores, de princípios, o que nós aprendemos com o Cristo, se a gente encontra a turma da esquerda, que é a minoria, 2 milhões, nós não vamos partir para o confronto, para o ataque com essas pessoas, como eles fazem conosco, ao ponto de fazer o que fizeram com aquele jovem dos Estados Unidos. Pelo contrário, se nós realmente estamos querendo viver o cristianismo de verdade, o cristocentrismo, nós vamos querer que esses também experimentem o que a gente está experimentando. Nós vamos querer que eles descubram aquilo que nós também descobrimos. A maravilha que é carregar Deus dentro de si, e o que ele transformou a minha vida, eu vou querer que o outro também experimente. Então o nosso trabalho é resgatar essas pessoas também, não confrontá-las, não atacá-las, mas mostrar para ele, olha, existe algo muito melhor, muito maior, mais poderoso do que tudo isso que você prega, do que tudo isso que você está espalhando pela sociedade. Você está sendo até manipulado e manipulado por essas ideologias que te escravizam, mas se liberte. Se liberte de tudo isso que te leva a vícios e que destrói a sua vida, que tira a beleza de você ser uma imagem e semelhança do Criador, e que está te transformando numa marionete. Então nós queremos cuidar de todos. A força do cristianismo está nisso, no amor. Até aquele que nos persegue, até aquele que quer a nossa desgraça, nós queremos que ele venha para a graça. Nós queremos que ele descubra a beleza que é viver no amor de Deus. Bom, padre, então, e aí, quando eu falei da liderança, né, porque eles têm esse poder, né, de disseminar isso aí na sociedade, e eu quero entrar nesse ponto, né, dos líderes, né, que é um ponto que eu julgo até ser sensível para o senhor, porque quando a gente vai para a política, né, a gente tem aí os líderes, né, Bolsonaro, né, aí o senhor enquanto candidato, né, nós temos aí uma figura, né, que o senhor talvez tenha proximidade ainda, mas teve, né, na época da campanha, como Roberto Jefferson, nós temos Valdemar da Costa Neto, nós temos líderes que estão puxando esse movimento de direita, né, esse movimento conservador, pessoas falando de Cristo, pessoas... E esses caras, quando você olha o histórico deles, é um histórico, né, ruim. E eu também sei que na palavra, né, seguindo os valores de Cristo, se o cara se arrependeu, Cristo perdoaria, né? Perdoou, né? Vários, e isso não mudou. O problema é saber se esses caras realmente se arrependeram, né? É realmente saber se esses caras mudaram a conduta e se fizeram ser uma nova criatura. Então, esse Brasilzão aqui, né, de pessoas com diversas dificuldades, né? E nós somos um desses também, ele tem dificuldade de ser conduzido, porque os líderes são
esses senhores que eu estou citando. Do outro lado você tem Lula, Dilma, companhia, etc, né? Você vai na universidade, não são os 50, 60 alunos ali que estão assistindo a aula, é o professor que é o líder, né? E quando eu citei os 2 milhões, e até você citou assim, se a gente se deparar com esses 2 milhões, nós vamos converter. Não necessariamente, esses 2 milhões é a totalidade, né? Podemos ter só 100 mil que está contaminando todo o resto, Sim. que são os líderes. Sim. Então, eu quero falar sobre isso, né? Porque assim, e aí entrando no tema político, né? Que é onde você tem navegado, né? E eu não sei se você é candidato em 2026, pré-candidato ou um possível pré-candidato. Cara, o que está acontecendo? Você se deparou no debate com o Lula, né? E foi até algo que viralizou no Brasil, deu um hype, né? Um camarada como o Lula deitar e rolar na política é porque ele está com ausência de competidor, né? Ele está com ausência de líderes valorosos que consigam disseminar esses valores. E aí eu quero que você cite realmente esses nomes políticos, Roberto Jefferson, os líderes que estão aí abraçando a causa, né? Os autoproclamados conservadores de direita e etc e tal. Eu uso esse termo porque eu vejo sempre uma diferença do que o cara verbaliza e do que o cara pratica, né? Por exemplo, Roberto Jefferson. Como que ele é um cara revigorado, redimido, transformado, uma nova criatura. O cara é capaz de pegar a arma e atirar em cima dos policiais, justificando a causa dele e tal. Eu imagino que um cara como o Bolsonaro também, apesar das injustiças que ele esteja sofrendo, e até acho que é injusto o que ele está sofrendo, ele não conseguiria sobreviver à dor de ver uma Débora, por exemplo, sendo presa com 14 anos de prisão. Ele não suportaria a injustiça de um crezão que morreu lá na cadeia, né? Ele não suportaria ver aquelas pessoas que gritavam em nome dele, né? Porque assim, o maior líder de tudo foi Jesus Cristo, perfeito? E por isso que nós estamos aqui em 2025 falando dele. Uhum. Então, o Bolsonaro líder viu pessoas caminhando em direção à Praça dos Três Poderes, clamando por ele politicamente, né? Então, eu não imagino Jesus Cristo na posição do Bolsonaro assistindo, né? De Orlando, por exemplo, os 3 primeiros meses. Eu não imagino Jesus Cristo sem liderar um movimento forte para uma anistia já em 2023. Eu não imagino Jesus Cristo não fazendo já em 2023, quando os primeiros foram condenados. Então eu percebo que esses que estão aí, e o senhor tem proximidade com muitos deles, não me parece que são seres de luz, arrependidos, transformados, vivendo o cristocentrismo. Qual é a tua visão sobre esses caras? Olha, eu não vou dizer a você que essas pessoas que nós citamos, Bolsonaro, Roberto Jefferson, quem mais você falou? Bolsonaro, Roberto Jefferson. Assim, não são só eles, né? Eu só estou pegando como exemplo, né? As lideranças. Poderiam ter vários outros. Eu não né? imagino que essas lideranças elas não tenham preocupações com as pessoas. Eu não imagino isso. Eu não imagino que essas pessoas que estiveram ou estão à frente de projetos políticos que não pensem nas pessoas, porque eu conheço um pouco essas que nós citamos, e aqui eu vou relatar um pouco sobre o Roberto Jefferson. Hoje eu estou participando de ações políticas como estou, é justamente graças a ele. E ele que me traz para a política. E esses mesmos questionamentos que você me fez, me fizeram no passado, quando eu me aproximei dele. Alguns padres chegaram para mim e disseram: "Ô Padre Kelmo, nós estamos vendo aí você transitando com Roberto Jefferson e tal. Você sabe quem é esse homem, né? Você sabe o que ele fez lá no mensalão, você sabe o que aconteceu, que ele foi preso. Como é que você tem coragem de andar com uma pessoa dessa?" E aí eu respondi para esses 2 padres, eu digo: olha, as pessoas erram e nós sabemos que as pessoas erram, mas quem é que não errou na vida?
Nós não ensinamos que quando alguém erra e que se arrepende, ela pode começar uma vida nova? Eu estou acompanhando, a partir dessa minha convivência com ele, para realmente descobrir se ele é essa pessoa nova que ele diz a mim que está começando a ser. Então eu não posso atirar pedras. Eu estou convivendo para descobrir. E aí, na convivência com ele, fui sempre questionado por outros padres, comecei a perceber que ele estava levando a sério, sim. Levando a sério a vivência do cristianismo, e demonstrou isso nas mudanças que fez internamente no partido, e demonstrou da seguinte forma, mudando estatutariamente documentos partidários, promovendo valores e princípios dentro desses documentos, para que isso fosse reverberado nas ações do partido em todo o território nacional, mas para mim ainda era pouco, eu queria ver mais. E aí eu continuei esperando. Quando eu vi ele, porque para um político os mandatos são importantes, porque beneficiam economicamente o seu partido. Quando eu vi ele não dar a importância a mandatos de vice-governador, de deputados, e dizer, olha, se você não quer seguir a partir de agora as regras do partido, que nós somos um partido que defende valores, princípios, que defendemos a vida, da concepção, a morte natural, dessas mudanças que quero fazer internamente, e para que o nosso partido seja um partido mais à direita, olha, pode sair e procurar outro partido. E eu vi isso. Vários que foram saindo por causa das mudanças estatutárias e mudança de conduta, mais para o viés cristão conservador de direita, do próprio partido do PTB, nas mãos do Roberto Jefferson, quando ele era o presidente. Depois eu vi o Roberto preocupado com a espiritualidade de jovens, chegar para mim e dizer, padre, eu quero que o senhor me ajude a cuidar da espiritualidade dessa juventude do partido, porque estão soltos, ninguém reza, ninguém tem Deus assim como o centro das coisas. É muito, eu não vou dizer as palavras que ele me disse aqui, pejorativas com relação ao jovem, porque é muito pesado. É muito jovem assim, assado aqui, eu não quero. Nós queremos algo diferente, algo mais sério, mais cristão, que de fato lá na frente na sociedade ajude a transformá-la. Aí eu comecei a ver que ele pensava como eu pensava. Então eu digo, esse senhor está falando a verdade. E aí eu via ele orando, rezando, em todos os ambientes, me pediu para fazer uma série de atividades religiosas com essa juventude. Eu comecei a analisar os outros partidos. Não, os outros não agem dessa forma. Esse homem está diferente. E aí aprofundamos a nossa amizade. Aí nós criamos ele convidou para criar algo diferente, nós criamos o Movimento Cristão Conservador, era o MCC. Tudo isso antes de 22... Tudo isso em 19, 20, antes 21. da campanha de... Antes, nós nunca imaginávamos isso. Foi 19, 20 e 21. Né? Esse trabalho com ele interno, eu me aproximando. Eu me filiei ao PTB. Ele esteve na minha residência lá na Ilha de Maré, por 2 vezes, me visitando, logo no início, para me trazer mais para perto dele. E eu fui vendo na convivência, eu fui sendo atacado por muitos padres que me viam ele de uma outra forma, eu fui mostrando que não era bem assim, que nós precisávamos aguardar e conviver para entender. Muito bem. Eu estava tranquilo e seguro que estava muito bem ali. E aí comecei a perceber que eu poderia, até dizia isso, olha, isso aqui eu estou me sentindo em casa porque está um ambiente pastoral. E aí nós começamos a fazer dessa atividade interna partidária como uma pastoral política interna. Quando chega o ano de 2022, ele se lança candidato a presidente, convida alguém para ser vice, aí convida a mim. Eu mais aceitei, depois ele não podia dar continuidade, então eles preferiram, a cúpula nacional do partido, que houvesse uma escolha entre o partido para manter a chapa única do partido. Então escolheram o Padre Kelmo como candidato a presidente e um pastor evangélico da Quadrangular como vice. E aí eu desponto nas mídias e aí aparece esse desconhecido nas redes sociais, este desconhecido aparece no mundo político naquelas eleições de 2022. Ele não pôde dar continuidade por qual motivo? Porque o TSE alegou que por conta da ficha limpa, ele não tinha cumprido ainda os anos que precisava para poder, então, dar continuidade à sua...
Elegibilidade, exatamente, essa palavrinha aí, difícil de dizer. E aí ele recuou, mas ele disse, então agora vai o senhor. Aí o partido decide, eu e o pastor, até por conta desse projeto. Ele dizia, padre, você é padre, o outro é pastor. Então é uma chapa cristã, nós estamos defendendo o cristianismo. Então nunca houve na política algo assim. Então nós queremos que vocês representem o cristianismo na política ali. Talvez não ganhemos a eleição, mas não ganhando a eleição, mas nós vamos valorizar o cristianismo. Você nas suas mensagens, nas suas entrevistas, poderá falar de valores, de princípios, defender aquilo que nós defendemos internamente no partido. Então, nós não vamos apoiar, nós vamos ter uma chapa única. Vai ser o PTB com 2 candidatos cristãos, um padre e um pastor, para fazer esse trabalho. Ô padre, nós falamos sobre esse dado, né? O número é de 150 milhões de brasileiros. Uhum. A sua chapa teve quantos votos? 81, 192, acho que foi 81 votos somente. 81 mil. Mil votos, lógico. E 192 votos. Pois é. Mas sabe quantos dias o eu tive de Lula eleição? teve 60 milhões. Muito bem, Lula teve 60 milhões de votos. Aí eu lhe explico. 60 milhões de votos, terceiro mandato, mais de 40 anos na política. Eu não sei o recurso que ele teve para fazer a campanha, mas acredito que foram milhões, não sei se 400 milhões, algo assim. Todo o período exato de tempo necessário para se fazer política e todo um projeto de poder construído há mais de 40 anos e articulações de todos os níveis que nós possamos imaginar. Aí ele teve 60 milhões. Assim, me permite, na verdade, a minha intenção não era nem nesse sentido. Mas eu queria mostrar. Não, é dizer que vocês montaram uma chapa para atender aqueles 150 que se declaram, né? Exatamente, defender o cristianismo. Tá bom. Então, se você entende, né, que a comunidade cristã é de 150 milhões de pessoas, e quando tu vai na urna tu só tem 80 mil, e por outro lado, um cara com histórico do Lula tem 60 milhões, o Bolsonaro tem mais 50 e tantos milhões, você percebe que o brasileiro, ele tem como líder, como ídolo, não Jesus Cristo, né? E sim aquele que ele elegeu, né? Como um salvador. O Brasil gosta disso. Mas aí e não é um valor. Como o senhor não é um personagem, né, da política que foi eleito como, esse é o salvador, você só tem 80 mil. Porque se você prega o valor do cristianismo, tu consegue converter número disso. Eu só estou abrindo um parêntese desse papo da política desses personagens para o papo anterior, que é das pessoas que realmente estão preocupadas com os valores.